Olá, eu sou a professora Maria de Fátima Chagas Diniz, sou pedagoga, mestre em educação, e vocês vão estar comigo nessa discussão sobre fundamentos da alfabetização e letramento. Para nós iniciarmos essa discussão, é importante nós entendermos que o modelo escolar de alfabetização ele nasceu há pouco mais de 2 séculos na França, no período em média de 1689, na Revolução Francesa. E discute-se os teóricos acerca da alfabetização que este processo ele gerou várias discussões. Entre elas, o primeiro estava relacionado que as crianças não aprendiam porque o método que era utilizado naquela época, ele não era adequado. Então, o primeiro momento discutia-se os métodos. Quando a gente leva a discussão para método, vale lembrar que alguns teóricos apontam o sintético e o analítico. Então, compreendendo, só para vocês terem uma melhor clareza do que são esses métodos e as intervenções que esses métodos ocasionavam no não aprendizado das crianças, nós iríamos descrever um pouquinho o que é o sintético, o que é o analítico. A própria palavra nos leva a refletir um pouco sobre o que é método sintético. Bom, a palavra está bem clara, né? Sintetiza. Sintetiza de que forma? Ele parte de um particular, que é a letra, que é o alfabeto, para um geral, que é o texto. Então, ele começa com a letra, ele passa para a sílaba, vai para a palavra, para a frase e para o texto. Então, métodos sintéticos são todos que estejam relacionados a esse procedimento de alfabetização, que entre eles tem a silabação, a palavração, sentenciação, o fônico. E nessa discussão veio também a questão dos métodos analíticos. O analítico, ele já tem uma reflexão maior. Por quê? Porque ele parte de um contexto. Ele parte de um texto maior, onde aquele texto tem para a criança uma representação e daquele texto vai surgindo até chegar na letra. É o inverso do outro, que parte da letra e vai chegando no texto. Então, ele analisa. Ele vem do texto para a frase, palavra, sílaba e letra. Então, o professor se organiza dentro desses métodos da maneira que ele encontra maior facilidade, que tem maior aceitação das crianças em sala de aula. Bem, as discussões foram avançando, elas passaram para um segundo momento porque descobriram que não era mais um método. O método não se via mais como discussão para justificar o porquê as crianças não se alfabetizavam. Passou-se para a segunda discussão, comprometido com a teoria do déficit. Essa discussão ela foi em média nos anos 70, onde houve aquela revolução negra nos Estados Unidos, onde todos começavam a ter acesso à escola. Era um período em que não predominava e não existia escola para todos. A escola era para poucas pessoas. Então, nesse período foi abrindo o acesso à escola. Até então, no Brasil, ainda não era direito de todos, porque o direito de todos no Brasil, ele iniciou a partir da nossa Constituição Federal de 1988 e veio acoplar junto à Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que dava à criança esse direito de estudar, o direito de todos irem para a escola. Então, nessa caminhada, nós percebemos que muitas discussões foram acontecendo, mas até então, muitas situações estavam ocorrendo e, na verdade, a criança ainda continuava com o problema de alfabetização. Depois, com essa discussão, os teóricos que investigavam acerca da alfabetização, nós temos no Brasil muitos estudos,
muitas monografias, trabalhos de TCC que abordam a questão da alfabetização. Nós temos dissertações de mestrados que abordam as questões da alfabetização. Nós temos teses de doutorado que fazem abordagens riquíssimas, que é de suma relevância. Aquele que tem um interesse em aprofundar mais, busque essas informações para entender melhor essas concepções dessa caminhada no processo educacional. O que ocorre é que nós discutimos muito a questão da alfabetização, colocando uma alfabetização no senso comum, reproduzindo o sistema. Não, minha avó fazia assim, minha mãe fazia assim, então eu continuo fazendo da mesma forma. Só que hoje nós vivemos a geração do conhecimento. Todo profissional, principalmente o educador, é preciso que ele seja um investigador continuamente, ele precisa entender, para ele ver nesse processo dessa caminhada, por que que nós ainda chegamos agora, nessa época, e as crianças ainda têm dificuldade de aprender a ler e a escrever. E aí surgiu, nesse intervalo, uma grande pesquisadora, Emília Ferreiro e Ana Teberoski. A Emília Ferreiro é uma estudiosa argentina que naturalizou-se mexicana, e os seus trabalhos demoraram um pouco chegar no Brasil. E no trabalho de Emília, ela aponta que as dificuldades de alfabetização das crianças não estão nem relacionadas aos métodos e muito menos à teoria do déficit. Porque o segundo momento, a teoria do déficit, abordava-se que a criança tinha deficiência intelectual, que a criança tinha problema social, que a criança não tinha coordenação motora. Então, tudo isso, os estudiosos daquela época acreditavam que era por esta razão que a criança não aprendia a ler e escrever. Então, a Emília Ferreiro quis apontar para nós, estudiosos da educação, e nós, alfabetizadores, que tem muito mais importância tudo isso aí. O educador, ele precisa ter clareza e ter o conhecimento de como a criança pensa em relação à leitura e à escrita. Quais são as suas dificuldades? O que ocorre é que nós, enquanto educadores, que vamos para uma sala de alfabetização e que não temos este conhecimento desse percurso histórico da alfabetização, nós tratamos a criança como se ela fosse uma tábua rasa, uma folha branca, que ela iria preencher essa folha na nossa presença e na escola. E a Emília aponta para a gente que isso não é real. Toda criança traz uma bagagem de conhecimento. Toda criança tem a sua forma de expressar. Toda criança tem sua forma de ler e de escrever. Ela não lê convencionalmente como nós gostaríamos que ela lesse. E nós exigimos uma perfeição no primeiro contato que a criança tem no mundo da leitura e da escrita. E ela escreve, também não convencionalmente. E o que cabe a nós, enquanto educadores? Na medida que nós buscamos ampliar os nossos conhecimentos e ampliar a nossa identidade profissional, desafiando a nossa capacidade, tendo os nossos alunos enquanto laboratórios para o nosso crescimento, nós podemos compreender que a criança perpassa por vários momentos, por várias hipóteses silábicas. E isso é fundamental que nós tenhamos conhecimento, porque é esse conhecimento acerca das hipóteses silábicas, do que as crianças pensam relacionado à leitura e à escrita, é que vai dar para nós um direcionamento de como nós devemos estruturar a nossa gestão de sala de aula. Um dos pontos bem relevantes que eu considero e que os teóricos abordam acerca da alfabetização é que nós não devemos nunca considerar a sala como homogênea. Por quê? A Emília aponta que nós trazemos conhecimento da nossa casa, as crianças trazem conhecimento de casa, do meio em que ela vive, ela sofre influências por onde ela passa. Se a criança tem pais que leem, gostam de ler e que lê para elas, quando ela chega na escola,
a relação dela com a leitura e a escrita já está um pouco mais avançada do que aquela criança que não tem leitores em casa. É preciso que a escola, ao ter este conhecimento, ela possa atribuir à criança outras situações, outras oportunidades que ela vai conseguir desenvolver de forma satisfatória. Qual que é o papel da educação maior? Nós que trabalhamos com a criança dos anos iniciais, nós entendemos que o nosso compromisso maior é formar leitores. E como é que nós formamos leitores se nós não tivermos o conhecimento de como formar os leitores? Quais seriam os passos que nós deveríamos percorrer para nós termos bons leitores? Então, nós vamos passo a passo entendendo a nossa caminhada no processo de alfabetização. E aí os nossos alunos abrem discussões na sala de aula, discussões um pouco pertinentes, considerando que ele está ofertando aquilo que ele tem. É o conhecimento que ele tem. Ninguém dá para o outro um conhecimento que ele não tem. Então, é preciso que ele adquira esse conhecimento, que ele amplie este conhecimento, para que ele possa, com qualidade, obter os resultados que ele espera no final do ano. Considerando que o mundo letrado da criança é bem diferente daquilo que nós trazemos como informação do primeiro período, que estava relacionado ao método. É preciso de muito mais conhecimento, é preciso de uma maior organização para que esse processo venha a ser satisfatório. E o que nós temos acompanhado em todo esse processo histórico é de que falta muito ainda para avançar. Até o próximo encontro, aguardo vocês com toda a vontade de estudar e pesquisem.